É, Boa tarde a todos. Eu tô aqui para gravar aqui um review básico da primeira quinzena e aí fazer algumas observações utilizando o Pop! OS no notebook Dell, tá? Provavelmente vão ter algumas pessoas aí que não vão ter coragem de fazer essa loucura de tirar o sistema operacional padrão que vem no notebook e utilizar outro, mas para mim isso é mais do que natural, né? Teria talvez outros equipamentos que eu pudesse comprar para fazer isso, mas eu escolhi esse e para mim questão de sistema operacional é o de menos. Então hoje aqui eu criei um roteiro básico só para mostrar como está sendo meu uso cotidiano aqui com o Pop! OS e o notebook Dell, o Inspiron 15 5000, tá? Então assim, basicamente eu vou falar das atividades que eu exerço na prática, sala de aula, os aplicativos que eu uso, questão de edição de vídeo, alguns probleminhas que eu tive aqui eu vou mostrar, tá? Outros equipamentos que eu utilizo em conjunto, que é a mesa digitalizadora, né, durante as aulas, que eu até pensei que não funcionaria bem e me surpreendeu, né, não tive problema nenhum com drive, com reconhecimento, nada, tá funcionando tudo perfeito. A integração dele com outros softwares aí é tranquila. Vou fazer algumas observações sobre questão de áudio, né? O uso do microfone, fone de ouvido Bluetooth para um retorno de áudio aqui, né? É lógico que isso aqui é um material bem amador, eu não sou profissional em vídeo nem nada, isso aqui é só para compartilhar experiências mesmo. E no mais é isso, tá? Outro equipamento que eu utilizo também aqui, que é um mouse ergonômico, é um mouse vertical e tranquilo, funcionando ok, tá? Talvez junto com esse vídeo, questão de algumas horas depois desse vídeo, saia um review básico sobre o hub USB, que algumas pessoas estão me cobrando, tá? Chegou o hub USB, então esse notebook Dell, e eu já falei nos primeiros vídeos, ele não tem porta LAN. Então o hub que eu comprei, USB tipo C, tá? Ele vem além da extensão de algumas portas USB, vem uma saída HDMI extra e uma porta LAN, para em algumas situações eu conseguir utilizar o cabo. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu não vou colocar o review, o unboxing, o review desse hub junto com o review do Pop! OS, que vai ficar um vídeo muito grande. Mas provavelmente eles devam sair com diferença de poucas horas aí um do outro, ok? É questão de terminar a gravação aqui, fazer a edição e postar para vocês. Então hoje é uma segunda-feira, dia 31 de maio. E vamos lá, eu vou pro review aqui do Pop! OS e a minha primeira experiência utilizando ele. Eu nunca utilizei o Pop! OS, eu sempre usei o Ubuntu, ou o Debian puro. Vamos lá pro review. Bom, gente, então vamos lá. Aqui está a tela do Pop! OS. E aí eu elaborei um roteiro aqui e vou conversar com vocês aqui sobre essa primeira quinzena de experiência aí com o Pop! OS. Primeiro eu vou falar dos motivos, né? Eu comprei esse notebook novo, ele veio com Windows 10, funcionou muito bem, estava com os drives instalados. Eu usava um Movavi para edição de vídeo e funcionou bem. Jogos, o pessoal perguntou muito sobre questão de jogos. Eu expliquei nos vídeos anteriores que esse notebook ele vem com o chip NVIDIA integrado, o MX350, mas para jogo ele não vale a pena. Se você vai comprar um notebook com esse chip pensando em jogar, esquece, né? E esse notebook ele vem com processador Intel de i5 de 11ª geração, tá? É o Intel, deixa eu pegar aqui o modelo dele, é o Intel i5 1135G7, tá? É um processador bom, muito bom. E por incrível que pareça, eu até mencionei isso nos outros vídeos, o chip de vídeo integrado, que é o Xe Graphics da Intel, funcionou melhor para jogar um joguinho
um GTA ou um CSGO funcionou melhor do que o NVIDIA, tá? Então, só para efeito de curiosidade aí. Mas eu decidi trocar o sistema operacional, então eu saí do Windows, é uma preferência minha particular, talvez alguns de vocês aí concordem, outros não, eu não vejo problema. Eu entrei em contato com a Dell sobre questão de garantia, etc. Ela falou que não tem problema, desde que se algum dia eu preciso da garantia de sistema operacional eu não vou ter, a menos que eu volte para o Windows, né? Mas enfim, eu nem conto com isso. E é isso, vamos lá para o review. Primeiro ponto que eu vou destacar, aí vocês acompanharam aí no começo da gravação até agora, provavelmente já viram a bateria baixar 1 ou 2% aí, acabou de baixar para 68, né? Essa bateria ela está durando em média aí de 4 a 5 horas, né? Dependendo do uso até 6 horas no máximo, tá? Mas não passa disso, a bateria poderia ser um pouco melhor. E eu confesso que eu não vi nenhuma diferença de duração na comparação entre Windows e Linux, né? É basicamente a mesma. Até porque eu uso o brilho da tela na metade mais ou menos, tá? Eu não gosto do brilho cheio da tela, me incomoda os olhos e tudo, então eu sempre deixo ele na metade. O intuito não é nem economizar bateria, é mesmo preferência pessoal. O Bluetooth está sempre ligado, até porque eu uso muito o fone Bluetooth aqui nesse notebook. O Wi-Fi também está sempre ligado, então eu consigo essa média aí, 5 horas. Uma média de 5 horas de bateria é tranquilo, 5,5. Tá bom? Então, com relação à bateria, tá? O desempenho foi basicamente o mesmo se comparado ao Windows. Chip de vídeo. E aí eu começo a retratar algumas peculiaridades. Eu já mencionei nos outros vídeos. Esse notebook ele vem com um chip dedicado da NVIDIA, é o MX350, tem 2 GB de memória dedicada. E o processador Intel i5 ele tem um chip de vídeo integrado da Intel, né? Memória compartilhada, é o Xe, Intel Xe Graphics, tá? E nesse caso aqui do notebook em específico, desse notebook, o chip da Intel integrado tem um desempenho mais satisfatório para algumas aplicações e jogos do que o NVIDIA, tá? Então, quais foram os problemas que eu tive? Primeiro, eu estou usando aqui basicamente no modo híbrido, tá? O Pop! OS está funcionando no modo híbrido. Então, na hora de abrir uma aplicação, por exemplo, eu tenho aqui o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve ele não consegue trabalhar com o chip integrado da Intel. Então, como eu selecionei o modo híbrido aqui no sistema operacional, eu tenho que clicar com o botão direito e pedir para iniciar com um chip de vídeo dedicado, né? Com a placa de vídeo dedicada da NVIDIA. E eu consigo trabalhar com o DaVinci Resolve, tá? O OBS, tá? O OBS ele não está conseguindo rodar, fazer gravações com o NVENC ativado, né? Então, se eu colocar aqui se eu ativar o NVENC, tá? Quando eu pedir para iniciar a gravação, ele vai dar esse erro aqui de drive, ok? Esse problema, acredito que não seja um problema específico do Pop! OS, mas um problema com o drive da NVIDIA, tá? Então eu estou usando aqui o drive mais atual da NVIDIA, tá? É o 460, mas me parece que o OBS não está reconhecendo. Então é questão de compatibilidade, deve ser corrigido esse problema em breve, tá? O OBS funciona normalmente desde que eu deixe a carga toda na CPU, okay? Então basicamente são esses problemas que eu tenho tido com o drive. Questão de temperatura, algumas pessoas me perguntaram se o notebook esquenta muito, se não esquenta. E de fato, se você, por exemplo, se eu for usar o DaVinci Resolve e partir para o uso do chip NVIDIA, ele vai esquentar um pouco mais, a ventoinha acelera, ele vai ficar bem mais, a temperatura bem mais alta, tá? Porque o mesmo, eu esqueci o nome da peça agora.
Mesma parte que faz o resfriamento do processador e do chip da NVIDIA, mesma dissipador de calor, ele causa esse problema. Porque se eu esquento a CPU, eu vou esquentar o chip de vídeo. Se eu esquento muito o chip de vídeo, consequentemente eu esquento a CPU. Então, como eu estou trabalhando no modo híbrido, se eu estiver utilizando só o chip integrado com o chip da NVIDIA uso lá embaixo, a temperatura se mantém estável, baixa, então eu tenho menos problema. Se eu for utilizar os dois, processador e chip NVIDIA junto, então ele vai esquentar um pouco mais, a bateria vai embora mais rápido. Então tem esse adendo. Eu posso, em alguns casos aqui, optar por não utilizar o chip gráfico da NVIDIA. Ok? Então, Pop! OS me permite isso. No Windows eu não tinha essa possibilidade, aqui eu tenho. Então eu escolho qual que eu quero utilizar. E é bem prático. Eu só vou pedir aqui para mudar, ele vai fazer um restart no computador e pronto. Quando reiniciar, eu posso utilizar só o NVIDIA, posso utilizar só o chip integrado ou posso utilizar o modo híbrido. No modo híbrido, na hora de iniciar a aplicação, eu escolho com qual chip eu quero carregar a aplicação. Ok? Então, basicamente, só um minuto, gente. Voltei, fui interrompido aqui pelo carro do correio de novo, né? Então, era isso, tá? Sobre o chip de vídeo. Um plus aí, uma nota positiva para o Pop! OS, justamente por essa facilidade aqui de selecionar qual chip eu vou utilizar, e na hora de abrir a aplicação eu consigo escolher também. Então no Windows eu não tinha essa opção, pelo menos eu não conhecia, tá? Vamos falar um pouco sobre os editores. Basicamente eu estou utilizando aqui 3 programas aqui, alternando entre eles para edição de vídeo. Um é o DaVinci Resolve, rodou muito bem aqui no notebook, sem problema nenhum. O outro é o OBS, que vocês viram. Então o OBS ele funcionou muito bem sem o NVENC. Então para eu conseguir fazer aqui uma live ou gravar um vídeo, eu tenho que deixar no modo software. E aí ele funciona, ok? Tranquilo. Então eu criei aqui algumas cenas, está funcionando normal. Eu estou aguardando, estou dando uma pesquisada, ver se eu consigo corrigir esse problema. Provavelmente uma atualização de Drive Resolve no OBS, tá? No DaVinci Resolve, ó, eu vou carregar ele aqui sem o chip NVIDIA, tá? O que acontece? Quando eu começo a carregar, ele vai me dar um erro, ó, falha na GPU. Isso porque ele está usando o chip integrado Intel. Então eu tenho que encerrar o DaVinci Resolve e abrir ele novamente com o chip NVIDIA, tá? E aí ele não dá mais o erro, ok? Então basicamente esse é o único problema que eu tive com o DaVinci Resolve até agora. Uma outra situação que é um problema do Linux em geral, que não é um problema do DaVinci Resolve em si, é uma compatibilidade com o Linux. Eu não sei por que a empresa que desenvolve o DaVinci não resolveu isso, mas são os formatos de vídeo. Então, por exemplo, deixa eu pegar um vídeo, eu fiz aqui uma gravação do OBS, o vídeo em formato MP4 ou MOV, dependendo da codificação, o DaVinci Resolve não reconhece. Eu tenho que fazer a conversão desses vídeos, tá? Isso não é um problema tão grave, eu consigo fazer isso de forma muito fácil, mas eu perco um tempinho, ok? Então eu utilizo hoje aqui esse programa, o WinIF, tá? E aí eu assistindo os vídeos do Diolinux, né? Para quem me conhece sabe que eu acompanho o Diolinux há muito tempo. E aí no blog dele eu encontrei um preset já para o DaVinci Resolve que eu baixei lá, depois eu até compartilho o link com vocês. Baixei o preset para o DaVinci Resolve e aí eu consigo adicionar qualquer formato aqui, tá? E pedir para converter para um padrão que o DaVinci Resolve reconheça. Então eu gasto um tempinho fazendo isso.
Muito embora, e aí eu concordo quando o Diolinux fala que mesmo que eu perca o tempo fazendo essa conversão, eu ganho na edição, porque o DaVinci Resolve de fato ele é um programa muito ágil para fazer o trabalho de edição de vídeo. Inclusive esse vídeo que vocês estão assistindo foi editado nele, tá certo? E um outro programa que eu uso, que é típico do Windows há muitos anos, é o Kdenlive, tá? Eu ainda uso o Kdenlive para algumas coisas, né? Eu quero editar um vídeo mais rápido, alguma coisa, então eu utilizo o Kdenlive, né? Mas confesso que eu estou utilizando pouco, ok? E fora isso, para gravação de tela, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui, eu utilizo duas aplicações. Ou eu utilizo o OBS, ou eu utilizo o Kazan, que é o que eu estou utilizando agora. Então o Kazan, ele está fazendo a captura de tela para vocês. E é um programa leve, funciona basicamente só para isso. Faz a captura de tela e ponto. Ok? Então são esses programas de edição de vídeo que eu estou usando. Tem me servido muito bem, gostei da experiência no Linux com esses programas, tá? Não tenho que reclamar nem das aplicações e nem do sistema operacional, a integração com eles foi muito boa. A única problemática que eu tive do Linux com esses problemas foi no OBS, a questão do drive da NVIDIA, e no DaVinci Resolve o formato dos vídeos que ele não reconhece, então eu tenho que converter antes de iniciar a edição. Okay? Fora isso, tranquilo. Próximo assunto, as extensões do GNOME Shell. Então, o Pop! OS ele é um sistema muito versátil, ele já vem com muita coisa diferenciada, apesar de ser um dos sistemas operacionais com GNOME mais próximos da utilização pura do GNOME, tá? Mas ainda assim eu utilizo algumas extensões GNOME Shell, tá? E aí eu instalei essa extensão aqui no Firefox e por aqui eu consigo ter acesso e ativar, desativar algumas extensões, ok? Então temas, aqui tudo é extensão para GNOME, tá? E algumas eu de fato utilizo. Deixa eu fechar aqui. Para gerenciar essas extensões, eu utilizo esse programa que a gente encontra na loja, tá? E por ele eu consigo ativar algumas extensões aqui que para mim são primordiais. A primeira dela é o App Indicators, tá? Essa extensão ela permite que os aplicativos que estão rodando em segundo plano, tipo o Kazan que está gravando tela, o gerenciador de e-mails que eu já mencionei em outros vídeos, eu vou falar um pouco sobre ele também, o Skype, o OBS, eles fiquem aparecendo aqui. Por padrão ele não aparece, tá? Então eu ativo essa extensão para que eu tenha esse acesso aqui e saiba o que está rodando em segundo plano. Porque se eu vier aqui, ó, e ver quais as janelas estão abertas, por exemplo, eu não estou vendo o Kazan rodando, mas eu sei que ele está ativo em segundo plano, porque está aparecendo aqui para mim o App Indicators. Mesma coisa o gerenciador de e-mails, ele está ativo, está rodando, mas ele não aparece aqui nas janelas, tá certo? Então essa foi a primeira extensão que eu ativei. A segunda, que para mim foi imprescindível também, foi o Sound Input e Output Device, tá? Se eu desativar aqui, por exemplo, desativei a extensão, quando eu vier aqui vocês podem observar que eu não tenho nenhum indicador de qual dispositivo para reprodução de áudio e captura de áudio eu estou utilizando. E quando eu ativo a extensão, ela me mostra aqui, ó, eu posso selecionar o alto-falante ou o headphone para saída de áudio, e o headset eu posso escolher qual microfone eu vou utilizar também para captura de áudio, ok? Então isso para mim é muito útil, porque eu utilizo um microfone de lapela e esse notebook ele só tem uma saída híbrida, né? Entrada e saída de áudio, então microfone e fone de ouvido. E aí, se eu ligar o microfone aqui para captação de áudio, eu não consigo ouvir. No Windows eu tinha esse problema, eu tinha que conectar um fone Bluetooth ou algum outro dispositivo USB para conseguir ter acesso ao áudio do meu sistema. E por aqui não, tá? Então ponto para o Linux,
por aqui eu consigo reproduzir o áudio pelo speaker do notebook e o microfone pelo microfone de lapela sem dificuldade nenhuma, basta selecionar aqui, ok? E as outras extensões aqui são basicamente padrões do Pop! OS. Aqui o Alt Tab Rise, que é só para mostrar aqui e permitir que eu faça alterne entre as janelas de forma mais ágil, tá? Então aqui, ó, sem mostrar na tela, tá vendo? Se eu segurar, mostra, mas se eu não segurar, ó, é ligeiro. Então é uma extensão também muito útil, ok? Mas já é padrão do Pop! OS, tá certo? E aqui a gente tem outras, aproveitar que a gente já está nessa telinha aqui e já vou mostrar outras situações, que são os aplicativos que eu coloquei para carregar junto com o sistema, que basicamente é o Skype, que eu utilizo muito, o meu Spring, que é o gestor de e-mails, e o Flameshot, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Inclusive ele nem está ativo aqui agora, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho com vocês. Tá certo? Então são esses os aplicativos. Deixa eu ver só se o Flameshot está instalado ainda, porque ele não está ativo ali. O Flameshot ele tá dando bugzinho. Depois eu corrijo isso aqui, vou pausar o vídeo e mostro para vocês depois o que foi que aconteceu, ok? Mas é isso, então essas são as extensões, tá? Do GNOME que eu uso, e aqui eu utilizo também algumas modificações de aparência. Então tela, o modo escuro que eu utilizo muito, então, mas eu poderia mudar aqui para outro tema, escolher aqui o plano de fundo, se eu quero a imagem em zoom centrada no tamanho real dela, etc, ok? Aqui em teclado e mouse, foi um problema que eu tive e eu custei descobrir isso aqui no Pop! OS, tá? Agora nesse momento eu estou usando o mouse mesmo, mas no touchpad, tá? Por exemplo, com essa opção aqui de dedos ativada, que era o que vem padrão no Pop! OS, o botão direito do mouse, do touchpad, não funcionava aqui. Então eu custei entender que para pressionar, para imitar o botão direito do mouse, eu tinha que fazer um clique com os dois dedos, tá? E eu custei visualizar isso aqui. Eu confesso que eu demorei um tempinho. Então eu já estava pensando que era um bug do Pop! OS, depois eu vi isso aqui e consegui resolver. Então a gente pode fazer essa alternância, mas não tive nenhum problema com relação ao uso do touchpad, tá certo? O mais aqui tem algumas opções de personalização que vocês, se forem usar o Pop! OS, vão visualizar aí. Outra coisa muito interessante no Pop! OS, no Linux de forma geral, mas no Pop! OS eu encontrei uma versatilidade um pouco melhor, foi que eu utilizo, por exemplo, aqui, ó, eu abro o WhatsApp, abro alguns outros conteúdos aqui, tá? E no momento da aula eu preciso abrir o Google Chrome. Então eu praticamente jogo o material de aula para um segundo workspace. Aqui eu vou abrir o Classroom. O Classroom fica rodando lá em segundo plano. Então vamos lá, abrir uma turma aqui. Aí eu vou para as aplicações que eu utilizo em aula, que é o MyPaint, para servir como ferramenta de quadro, né, de escrita. Aí abro aqui deixa eu abrir uma apresentação aqui. Abrir essa aqui de portas lógicas. Então, ó, eu consigo jogar tudo isso aqui lá para a segunda workspace. E alternar entre elas é muito prático. Eu pressiono no botão Windows, tá? E mudo para workspace. Então, eu tenho aqui todo o material que eu utilizo de aula, todas as aplicações, tá? Software de apresentação, quadro, gestor de arquivos. E se eu quiser voltar para ver como está o WhatsApp, jogo para cá, tá?
Então isso é muito prático. Por exemplo, se eu estou aqui com o Meet aberto, abri o Meet, estou compartilhando a tela aqui do OnlyOffice lá da apresentação, eu posso facilmente modificar aqui para outro workspace e os anúncios ficam fixos, né, com a visualização fixa lá no PowerPoint ou no OnlyOffice, quer dizer, e eu tranquilo aqui lendo mensagem ou vendo outra coisa. Então, se eu passar uma atividade, posso deixar eles fazendo, alternar a tela aqui e continuar os meus afazeres tranquilo. Então isso aqui para mim foi muito bom, tá? E lá nas extensões do Gnome, eu consigo, por exemplo, modificar a utilização disso aqui. Aqui em visualização de workspace, por exemplo, eu posso desativar, ó. E aí, pela lógica, ela não deveria aparecer aqui, mas eu consigo desativar as workspaces por aqui, limitar a quantidade de espaço de trabalho, ó. Eu posso colocar aqui uma quantidade fixa. Se eu for utilizar só 2 workspaces, então eu deixo estático ou deixo no modo dinâmico e ele vai incrementando. Questão de jogar as workspaces lá para o segundo monitor ou não, a gente configura por aqui também, tá? Então isso é muito prático. E eu gostei muito dessa versatilidade no Pop! OS também. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar, deixa eu fechar aqui. A loja de aplicativos, vamos lá. Vamos mostrar aqui sobre a loja de aplicativos. Algumas coisas aqui eu tenho que observar na loja de aplicativos. Primeira delas, eu tenho aqui um acesso a aplicações muito versátil. Então, eu consigo instalar programas aqui pela loja de aplicativos de forma muito ágil. Então, a gente não tem por que utilizar o terminal para alguns aplicativos. Uma outra coisa que o Pop! OS traz que é útil para a gente é selecionar a fonte da qual eu vou fazer o download da aplicação. Aqui, por exemplo, não está aparecendo o pacote Deb ou Flatpak, mas algumas eu consigo alternar. Por exemplo, deixa eu ver o Visual Studio. O Visual Studio ele tem, para eu instalar via pacote Deb ou via Flatpak. Então eu consigo alternar. O que eu preciso fazer essa observação para vocês é que sempre observem as versões. Por exemplo, geralmente via Flatpak eu tenho versões mais recentes, 13 de maio de 2021 é essa versão que está disponível aqui para baixar via Flatpak. Via pacote Deb, ela já não é, aqui não mostra a data, mas já não é uma versão tão recente como a do pacote Flatpak. Isso é comum para outras aplicações. O OBS Studio, por exemplo, eu instalei tanto via pacote Deb quanto Flatpak e as versões eram diferentes, ok? Mas vocês têm essa opção de escolher a fonte. Uma outra coisa, aqui você tem acesso aos repositórios, então você pode inserir aqui outras fontes para download de aplicações, né? Aqui está usando basicamente a fonte do Ubuntu Internacional, mas eu posso mudar isso aqui para Ubuntu Brasil, tá? Eu só adiciono aqui ou modifico essa fonte. Os updates, você pode escolher a forma como quer que seja feito, só os importantes, os recomendados, tá? Fontes extras, você pode inserir aqui outras fontes, e eu tive que inserir eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E aqui as fontes para pacotes Flatpak, então eu posso adicionar outras fontes aqui também, ok? Então é isso, a loja de aplicativo aqui é muito completa, não tem por que vocês estarem instalando programas via terminal, só, salvo engano, alguns casos bem específicos, como eu precisei instalar aqui o MySQL, o Workbench, eu tive que usar o terminal, porque não tinha aqui na loja, né? Mas são situações bem pontuais, ok? Uma coisa que me incomodou um pouco aqui, e eu até já ia passar batido e esqueci de falar para vocês, não chega a ser um problema do Pop! OS, na verdade isso é até bom, tá? Mas um dos motivos de eu ter abandonado o Windows é a constante atualização do sistema operacional. Tem muita atualização rodando,
muita coisa para baixar no Windows e isso às vezes incomoda, porque o sistema fica lento, consome banda de internet, etc. E isso era chatinho às vezes. No Pop! OS, toda vez que eu inicio o computador de manhã, ou às vezes no decorrer do dia, eu sempre recebo aqui a notificação, tá? De 2 ou 3 atualizações. Só que, assim, isso é chato, né? Toda hora ter que atualizar alguma coisa. Mas é uma solução que não impacta em nada o uso do sistema operacional. Então não fica lento, não consome muita banda, você consegue fazer as atividades sem se preocupar, mas tem muita atualização. Então o Pop! OS Assistant 76 está aí melhorando constantemente a estrutura do sistema, então eles mandam muitas atualizações. Bom, voltando não é um problema, então, isso é até bom. Eu ia mostrar para vocês. Vocês vão cansar de ver notificações aí de as aplicações que eu uso em aula, tá? E eu tinha aqui, não sei porque carga d'água bugou, usei até hoje de manhã e agora não funciona, que é essa aplicação aqui, o Flameshot, tá? Que eu utilizava para fazer captura de tela. Então eu tinha um atalho lá, eu configurava isso aqui e mandava captura de tela para os meus alunos. Isso era muito útil para fazer isso aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui a turma de arquitetura, por exemplo, ó. Então eu resolvi um exercício, fazia captura só da parte que eu anotei aqui com a resolução do exercício e mandava para os alunos, tá? Mas por ironia do destino, o Flameshot parou de funcionar aqui. Então eu não quero ter todo esse trabalho de abrir aqui a Launcher e chamar o Flameshot. Mas, como sempre, o Pop! OS ele nos dá outras opções. Se vocês forem... Eu não estava usando isso, porque eu preferi usar o Flameshot ou para salvar ou para jogar para transferência. Mas o Pop! OS ele tem a solução para isso. Eu só não estava utilizando, eu preferi o Flameshot, como eu disse, tá? Mas vocês podem vir aqui, ó, em configurações, keyboard, tá? E aí vocês vêm aqui, ó, captura de tela. Lá em keyboards vocês vão aqui, ó, em Customize Shortcuts, tá? E aí tem captura de tela. E aqui vocês têm aqui a definição, vocês podem até alterar, tá? Os atalhos para fazer essa captura. Então, se eu quiser fazer só o recorte de tela, então eu pego aqui, ó, Ctrl Shift Print Screen, copio só a parte da tela que eu quero, jogou para a transferência, eu vou lá no grupo dos alunos e jogo, tá? Então isso é muito prático para mim. E aí na prática é o que a gente tem. Então quais são as aplicações que eu uso para a sala de aula? Eu estou usando basicamente o MyPaint, encontrei na loja de aplicativos, tá? Eu utilizo o MyPaint como quadro e aí eu ligo a mesa digitalizadora e consigo resolver os exercícios, né? Escrever, apagar. Aqui, gente, eu criei salvei aqui um painel de pincéis e borrachas que eu defini. Então eu selecionei os que eu mais utilizava, que eram esses 5 aqui, aí salvei como para aula, tá vendo? Então é esse aqui, ó, tá? E aí as configurações aqui, definições já estão salvas. Então é esses pincéis que eu utilizo para aula, tá? Então eu escrevo, apago, posso mudar a cor do pincel, ó, então vermelho, e aí eu utilizo muito essas cores, tá? Principalmente na hora de resolver exercício, tá? Consigo dar um zoom, consigo mover, tá? A mesa digitalizadora até tem alguns botões que já me permitem configurar esses atalhos aqui, então não preciso ficar clicando aqui em cima, eu utilizo os botões da mesa digitalizadora, tá? Então é isso, esse aqui é uma das aplicações que eu utilizo para aula, funcionou bem demais aqui, encontrei na loja de aplicativos, não conhecia esse programa. Outros que eu também encontrei lá, que eu comecei a testar, o CorelPaint, só que o CorelPaint é uma ferramenta muito simplória, tá? Para o meu objetivo específico, mas funciona. Então eu tenho aqui a área, eu utilizo as ferramentas que eu quero utilizar, borracha, texto, retângulo, etc. Mas esse aqui eu quase não utilizo o CorelPaint, tá? E tem esse aqui, eu utilizo muito quando eu vou fazer anotações de escrita, né? Copiar algum texto, alguma coisa para os alunos copiar em casa, né? Então eu utilizo o Journal.
E aí ele já vem com a pré-definição de papel. E aqui eu estou usando o mouse, não estou usando a mesa digitalizadora, mas você consegue escrever respeitando as linhas, tá? E aí muda de cor, escolhe lápis, borracha para apagar, etc. Então esse aqui também eu uso muito, tá? Isso são as ferramentas que eu utilizo para aula, tá? Para ministrar aula. Fora o pacote Office. Então o que que a gente tem aqui? Eu tô com três suítes de aplicativo aqui, basicamente, que é o WPS, tá? Que eu já utilizei muito, ainda utilizo para algumas coisas, né? Principalmente para PDF, tá? Tem o LibreOffice, que eu também é o meu preferido, tá? Para Linux não tem melhor do que ele. E o OnlyOffice, eu só estou utilizando o OnlyOffice porque eu tenho muito material de aula que foi feito no PowerPoint. Então a integração, questão de modelos, né, layout de slides, esse tipo de coisa, a integração funcionou melhor com o OnlyOffice do que com o LibreOffice. Então eu só estou utilizando o OnlyOffice para o material que já está pronto. Para criar novos materiais eu utilizo o LibreOffice. Ok? Então são esses aplicativos que eu uso, fora, né, e aí para minha surpresa eu cheguei a pensar que para desenvolvimento, para banco de dados, eu ia ter alguns problemas com o Linux, e para minha surpresa não tive. Então eu estou conseguindo, ó, consegui utilizar o Android Studio normalmente aqui no Pop OS, tá? Carregou, eu tenho o plugin aqui Java e outros plugins que o Android Studio solicita. Eu consegui instalar tudo, tá rodando lisinho, então eu não tive problema com ele aqui no Pop OS, graças a Deus. O MySQL Workbench, que eu utilizo para aulas de banco de dados, então eu consegui rodar o MySQL Server, e o Workbench está funcionando tranquilo. E aqui eu consigo testar alguns comandos aí e gravar aulas para enviar para os alunos, ok? Fora as outras IDEs que eu não instalei ainda porque não estou utilizando. O Notepad QQ é um similar ao Notepad++, né, ou mais, como alguns chamam. Funcionou tranquilo aqui também. Uma alternativa ao Notepad+. E o Figma, que eu ainda estou testando, é uma aplicação que eu achei esses dias aí na internet, que é para desenhar interface. Então, eu tenho uma disciplina aí de IHC, e para projetar interfaces, essa é uma aplicação que eu pretendo empregar nas aulas. Eu ainda estou testando, instalei ela tem 2 dias. Se eu conseguir usar, vai ser uma ferramenta que eu vou empregar como recurso de aula. Certo? Então, para as minhas aulas, basicamente, são essas as aplicações que eu utilizo. Ok? Eu tive um problema, na verdade estou tendo ainda. Eu instalei aqui o Foxit PDF, mas eu não consegui, de fato, resolver o problema que eu tinha, que era, no Windows, eu utilizava o Acrobat DC para assinar documentos. Né? No serviço público a gente tem alguns documentos que precisam ser assinados, né, com certificado digital. E eu fazia isso de forma muito prática lá no Acrobat DC. E aqui no Linux eu não encontrei uma solução tão prática quanto. Eu tenho algumas soluções que eu já utilizei, que é um plugin no LibreOffice, né, que permite eu assinar documentos com certificado. O Foxit tem essa integração com certificado, mas eu confesso que eu ainda não consegui utilizar, estou tendo uma dificuldadezinha. Então, para esse ponto, eu ainda não consegui achar uma solução tão viável quanto o Acrobat DC no Windows, tá? Então, não chega a ser um problema para o Pop OS. Eu consigo fazer essas assinaturas aí em aplicações web, tá? Então, não chegou a ser um problema, mas eu não consegui achar uma solução tão boa quanto o Adobe, ok? Um outro problema que eu tive, e esse aqui sim me incomodou muito, tá? E eu custei resolver, e aí quem está tendo o mesmo problema já vai ver como se resolve.
O Pop! OS ele já vem com as fontes Microsoft, o pacote de fontes Microsoft instalado. Só que eu não sei por que cargas d'água não conseguia. Nem no LibreOffice, nem no OnlyOffice, nem no WPS não aparecia as fontes Microsoft. De jeito nenhum, tá? E eu tentei de todos os jeitos e não funcionava. Desinstalei, reinstalei via pacote Flatpak, via Snap, via pacote Deb e não vinha nada. O que eu fiz? Aí eu tive que partir pro terminal, tá bom? Então no terminal, o que eu adicionei o repositório, né? Esse repositório Multiverse aqui são algumas aplicações e soluções para Ubuntu ou Pop! OS. O Pop! OS, para quem não sabe, é uma derivação do Ubuntu, tá? Onde eu instalo aplicações que ainda não estão licenciadas para uso em Linux, mas eu tenho disponível nesse repositório. Ele não vem ativado por padrão no Pop! OS, mas você pode adicionar esse repositório e ativar ele. Então é o Multiverse. E aí, adicionado esse repositório, eu fiz a reinstalação através desse comando, sudo apt reinstall, e o comando aqui que instala as fontes. Então é o ttf ms core fonts installer. Então eu instalei as fontes Microsoft novamente, e aí sim, na hora que eu executo esse comando, ele me pede algumas confirmações contratuais da Microsoft. Eu tenho que dar OK, aceitar o contrato, aceitar novamente lá via terminal, e aí ele reinstalou as fontes. Depois eu fiz esse comando aqui para dar uma limpeza de cache. Terminado isso, reiniciei o computador e aí eu consegui finalmente visualizar aqui e utilizar as fontes Microsoft. Tá? Então elas apareceram para mim aqui, que basicamente essa que eu mais preciso é a Times e a Arial. Ok? Então quem está tendo o mesmo problema pode executar esses 3 comandos aqui que vocês vão conseguir resolver. Tá certo? E para finalizar aqui, uma coisa que eu gostei muito no Pop! OS, eu nunca tinha usado isso em outra distribuição, não sei se as outras distribuições têm essa funcionalidade, que para quem é da área de TI, tem o costume de utilizar muita coisa só via teclado, né, sem precisar de mouse, etc. E no Pop! OS eu tenho, através do atalho super barra, né, o botão Windows barra, que é essa dash aqui para eu executar alguns comandos. E aí, nessa dash, por exemplo, se eu colocar D2 pontos de diretório, eu posso pesquisar um arquivo. Vou colocar aqui SQL, ver se acha alguma aula. Não achou. Vou pegar OBS. Aqui eu tenho a pasta com as gravações OBS, o arquivo com observações. Então essa dash aqui é muito boa. Às vezes eu quero resolver um cálculo rápido durante a aula, não quero abrir a calculadora, então eu boto sinal de igual e faço uma conta aqui rápida no... tá desligado aqui, ó. 3 vezes 897 e já dá o resultado aqui embaixo. Tá? Então eu não preciso abrir a calculadora, executo o comando. Outra coisa interessante, se eu quiser executar um comando sem ter que abrir o terminal, então T2 pontos, tá? E executo o comando, por exemplo, sudo apt update, ele já vai abrir o terminal e executar o comando. Então eu não precisei abrir o terminal para dar o start no comando. Ok? Fechou. Outra coisa que eu posso fazer, se eu digitar run e o comando também faz a mesma coisa. Ó, então T2 pontos ou run fazem as mesmas coisas. Lembrando, gente, que esses atalhos aqui por esse dash, né, por essa solução,
Eu encontrei também no blog do GeoLinux, segundo ele achou esses códigos aqui escondidos no código fonte aí do Pop! OS, e para mim foi uma mão na roda. Então, por exemplo, se eu quero abrir o diretório /home /vídeos, e aí eu já consigo abrir o diretório vídeos lá, ok? Assim que eu digito barra, ele já abre o diretório raiz. E aí, home /Daniel /vídeos. Ó. Tem um acento, né? Pronto, abriu o diretório. Ok? Outra coisa. Assim, isso aqui para mim foi muito útil. Eu estou no meio da aula, eu quero fazer uma pesquisa aqui sobre IHC. Então eu posso usar o comando, ó, Google IHC. Ele já vai abrir o navegador e a pesquisa pelo nome IHC já vai estar sendo feita. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa no YouTube, YT o nome do nosso canal, Alt F13, ele já faz uma pesquisa e já abre aqui uma pesquisa no YouTube do nosso canal, tá? Então são funcionalidades aí que acabam diminuindo o nosso tempo. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa aí na Amazon, por exemplo, tá? Então a minha esposa está querendo comprar um air fry, então os principais resultados da pesquisa. O que esse negócio está falando aqui, gente? Enfim, então a Amazon Air Fryer. Você já abre o site da Amazon e já pesquisa sobre air fryer. Então isso aqui te economiza um tempo, né? Se eu quiser fazer uma pesquisa na Wikipedia, NVIDIA, ele já vai na Wikipedia e faz uma pesquisa sobre NVIDIA. Então, assim, é um negócio bobo, tá? Mas que te economiza tempo. Então, às vezes a gente tem que dar vários cliques para executar uma funcionalidade e a gente consegue fazer por aqui. E é isso, gente. Então, essa é a experiência. Eu acho que já chega de falar do Pop! OS. Eu provavelmente permaneça com essa distribuição. Gostei muito, né? Tá me servindo a todos os propósitos que eu preciso. Então, provavelmente vai ser meu sistema operacional definitivo, tá certo? Então essas eram as considerações, espero ter contribuído. Esse vídeo já ficou muito longo, e qualquer coisa pergunta nos comentários aí que eu vou respondendo. Um abração e até mais.